Tudo que vem de posicionamento de marca nasce de uma conversa sincera e genuína com o cliente. Quanto tempo eu estou investindo na minha agenda para ouvir de forma genuína o cara que toma a decisão de comprar meu produto ou serviço? Em que o marketing, às vezes, ele quer muito colocar a empresa numa posição que, na verdade, ela não tá e ela não é. Essa forçação de quero dizer que eu tenho um posicionamento, sendo que, na verdade, eu não tenho, a gente às vezes está tão focado em dizer que é aquilo e não consegue entregar, é um esforço gigante que não leva a lugar nenhum. É difícil de você ver certidão de óbito de produto, porque o desenvolvimento, a necessidade, e aí acaba se perdendo justamente porque não tem um foco. Tenho visto muito, né, essa falta de certidão de óbito, que aí o mix é desse tamanho. Poderia ser um pouquinho mais pelo comercial, mas o que tem relevância é isso aqui. Todos muito bem-vindos. Vamos começar o próximo Papo Talk. Para quem não conhece, a gente é um podcast que fala sobre marca, futuro, inovação, visão de mercado. E a gente hoje está num formato diferente. Segundo episódio desse ano, a gente está gravando o nosso primeiro itinerante. E hoje a gente está em Joinville, na casa dos parceiros, na sede da TOTS, que é parceiraça nossa, para falar sobre um tema onde a gente, eu acho que gosta muito de dialogar, que é posicionamento. Então a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho. Estou com convidados muito feras aqui, eu acho, nesse mercado para a gente dialogar. Para quem não sabe, para quem não conhece ou quem está acompanhando a gente online, a gente é um podcast gravado ao vivo, gravado com talk, com pessoas aqui na plateia. Então, em algum momento, a gente vai interagir com todo mundo. É isso mesmo, vai ter bastante gente para falar aqui. E aí a gente vai entrar agora para entender um pouco da história de cada um, falar um pouco sobre cada um. Eu queria apresentar o pessoal que está aqui comigo. A Júlia. Vou deixar a Júlia falar um pouquinho. A Júlia aceitou o convite. A Júlia da FGM Dental Group. Vai falar um pouco sobre o mercado. Estou aqui com o Pisc também, da Leper, né? Marca tradicional aqui de Joinville, aqui do estado, do Brasil, né? De certa forma. E estou aqui também com o Marco, da O4B, parceiro. E eu acho que eu vou falar como co-anfitrião aqui hoje também do Metamorfose, para entrar nesse tema e debater um pouco sobre isso também. Marco, vou começar de lá para cá. E eu queria que trouxesse um pouco da tua visão sobre qual que é o papel dentro das empresas, né, ou principalmente qual que é o grande ponto de a gente entender o posicionamento e trabalhar ele dentro das nossas estratégias. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo aqui, trocar um pouco de ideia. Gosto bastante do formato. Cara, eu acho que a gente tem um ponto inicial é escutar o cliente. Eu acho que a gente tem pouca prática de escuta. Tudo que vem de posicionamento de marca nasce de uma conversa sincera e genuína com o cliente. Eu sempre pergunto para as empresas, quando a gente está discutindo posicionamento, modelos de go-to-market, acesso a mercado, quanto tempo eu estou investindo na minha agenda para ouvir de forma genuína o cara que toma a decisão de comprar meu produto ou serviço. Via de regra, a gente escuta pouco. E não precisa de nenhuma grande metodologia, estratégia. Não é ouvir o cliente mesmo, né? Ouvir de forma genuína. Ele vai te falar tudo o que você precisa saber para ajustar o teu posicionamento. E eu não acredito também, eu acho que tem sim projetos super elaborantes, a gente fala de inovação disruptiva, não estou falando aqui de lançar um Uber da vida. Às vezes a partir dessa escuta você faz ajustes no teu posicionamento e você tem um ganho-jogo, né? Não é um negócio tão complexo, pode ser complexo, mas às vezes pequenas atitudes que eu tomo a partir do meu posicionamento geram muito valor. E aí, não adianta também eu entender meu posicionamento e fazer uma oferta de valor e não entregar. Que eu acho que tem outra coisa que a gente é pouco disciplinado na execução, né? Então eu tenho que conectar o meu posicionamento e o que eu falo como marca, a partir de uma escuta de mercado e a minha estratégia, a uma entrega justa. Senão você perde valor, né? Então eu acho que tem essa história do posicionamento de marca, ele nasce de um entendimento sincero, de uma escuta que não é pontual, você tem o tempo todo tem que estar escutando o mercado, até porque o mercado está mudando, e de uma entrega de valor real, disciplinada, justa. Eu acho que isso vai consolidando a marca. Não é um processo de curto prazo, é um processo de médio e longo prazo, e às vezes as empresas desistem no meio do caminho, né? Isso gera bastante valor no tempo. A gente tem aí vários casos que a gente pode contar de empresas que têm muito mais valor o valor dela de mercado é muito maior que o valor de balanço, por conta do posicionamento da marca e do valor que a marca gera, né? Valuation mesmo.
Só para contextualizar um pouco mais, eu entrei no loop de sem água aqui, eu perdi a minha linha de raciocínio antes. O papo principal aqui vocês vão entender agora na apresentação de todo mundo que a gente escolheu pessoas que tivessem relações diferentes de mercado. Então eu estou aqui só para mediar. Meu papel aqui é extrair as informações desses feras que estão aqui comigo. A Júlia está do lado de frente de marketing, então vai falar sobre essa questão de posicionamento e principalmente mercado internacional, tudo isso. O Marco é um parceirão nosso da O4B, a gente trabalha junto em vários projetos. O Marco tem muita frente de planejamento estratégico, go-to-marketing, governança. Então é uma pessoa que tem muita visão também de mercado lá e planejamento, olhar para a companhia como um todo, e aí por isso que faz sentido posicionamento. E o Pisca é uma pessoa que está na linha de frente de todas as decisões, papel de CEO ali dentro. Então a gente trouxe todos esses níveis e todas essas visões diferentes para complementar justamente sobre isso também. Tá? Pisque, vai lá, conta a tua história, conta quem tu é e fala um pouquinho sobre a tua visão quando a gente fala de posicionamento, de mercado e de marca. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu estou desde agosto à frente da Lepper, uma marca centenária de 119 anos, completa 120 no próximo ano. É uma marca que está reconhecida nacionalmente, está no mindset das pessoas, de várias gerações. O importante daqui para frente é bem isso, mais ou menos, que o Marco identificou, é você ir lá no cliente e, passado todos esses anos, você identificar o que realmente faz sentido ainda de podermos atender da melhor forma possível as famílias dentro da necessidade ou dentro desse segmento de cama, mesa e banho. Primeiro, que é muito concorrido, ele é muito dinâmico, é um segmento que mudou muito nesses últimos anos. Não existe só mais um modelo produtivo, hoje é tudo híbrido, é misto, você não produz mais só nacionalmente, você utiliza parceiros nacionalmente, de uma forma talvez verticalizados, são poucos que ainda estão de uma forma verticalizados. A Lepper é uma empresa que ainda tem linhas totalmente verticalizadas, mas também já possui parceiros brasileiros. O mercado de cama e meba, além de trabalhar com terceirização, hoje se utiliza de produção no Paraguai, que está muito em voga, novamente por questões tributárias, né? Economias tributárias que você gera na aquisição de matérias-primas, que não tem no Paraguai e no Brasil, você está sujeito a pagamento de 26%, muitas matérias-primas que no Paraguai é zero, e quando dá exportação do Paraguai para o Brasil, você paga 1%. Então, são todos um conjunto de diferenciais que faz com que você se mantenha competitivo. São modelos diferentes, então você pode ter uma produção própria brasileira, você pode ter com parceiros brasileiros, você pode ter uma produção fora e você pode ter uma aquisição de produto pronto dos países da Ásia que hoje dominam a produção internacional. Talvez uma nova fronteira futura, visto que a indústria de têxtil é uma indústria nômade, ela vai onde está a mão de obra, disponibilidade de mão de obra e mão de obra mais barata. Talvez a última fronteira a ser conquistada no final seria a África, que ainda tem muita mão de obra e talvez num custo talvez muito baixo. Mas ainda tem muitos países na Ásia onde o salário mínimo é muito baixo, né? Totalmente diferente em relação à nossa situação brasileira. Então, não existe mais um modelo híbrido, né? Existem vários modelos de fabricação. As indústrias têm que se adequar a isso. E Santa Catarina tem um diferencial a nível têxtil dentro do Brasil. Se a gente pegar, Santa Catarina é um enorme cluster. Tem cara que só prega botão, tem cara que só estampa, tem cara que só embala, né? Tem cara que só costura. Então, hoje é um cluster enorme de fabricantes, né, que o pessoal acaba montando essa estrutura. Então, você não precisa mais ter toda essa verticalização.
Porque, novamente, o custo de instalação de uma fábrica de Cameba é altíssimo. Eu sempre digo o seguinte também, como nós sempre temos crise, acho que qualquer país passa por crise, quando você não está verticalizado, acho que você tem uma vantagem competitiva, porque você não tem todo esse custo que é altíssimo de investimento nessa tua verticalização. Então, falando mais da Lepper, né, nós temos sim linhas que estão verticalizadas, algumas não estão verticalizadas. Eu acho que cada vez mais buscar essa aproximação, porque querendo ou não, nós estamos posicionados para um público hoje CD, talvez é o de maior consumo a nível Brasil, mas de uma competição muito acirrada em cima de preço, mas também com entrega de qualidade. Então, buscar sempre esse equilíbrio entre uma oferta de valor que seja percebido no produto, esse eu acho que é o grande desafio hoje, porque eu vejo dentro do nosso segmento, o próprio nosso área de desenvolvimento, às vezes, gosta de incrementar muito o produto. Mas é isso que o Marco colocou. O cliente percebe valor naquele detalhe, porque às vezes tem um custo significativo, até de centavos, mas no final faz uma diferença danada na formação do preço. Então, ouvir sim, identificar no consumidor, na ponta, o que efetivamente faz a percepção da necessidade, aquilo que ele percebe de valor, acho que esse é o grande jogo da competitividade brasileira, né, em qualquer segmento, e principalmente no nosso, que é Cameba. Então, eu acho que, para começar um pouquinho, de novo, é uma marca que está 119 anos, ano que vem vai completar 120, e como eu disse, eu acho que é uma empresa que começou talvez antes da cidade, eu não sei quem começou primeiro aí, que hoje está enclausurado, está ali no centro, né, e que vamos buscar novos espaços para o futuro. Em 120 anos, né, basicamente, teve mudanças, né, nesse mercado aí dentro, que eu acho que exigiu uma questão até de reposicionar, reolhar para o mercado, reescutar cliente, que é um ponto importantíssimo, assim, eu acho que a gente vai entrar muito dentro dessa história, que eu acho que é bacana pra caramba, assim. Principalmente quando você fala, né, que entende que meu mercado é C&D, por exemplo, então eu entendo como é que dentro desse posicionamento eu consigo imprimir mais valor ainda, através da marca, através das minhas atitudes, das minhas ações, e dominar, não vou falar dominar, mas ganhar mais relevância dentro desse nicho, né, desse ponto. Vou passar a fala aqui para uma outra pessoa que eu acho que tem muito para falar também de várias histórias, seja no seu momento atual, no mercado internacional, tudo isso, que é a Júlia. Júlia, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre a sua visão de posicionamento, como é que é isso lá na frente da FGM, isso, né? Senão, sempre confundo, tá? Fala um pouquinho da sua visão, como é que é o teu trabalho lá e como é que vocês trabalham posicionamento dentro de um mercado que é nichado e ainda falando principalmente de mercado internacional, né? Olá, boa noite. Eu sou a Júlia Salomão, prazer estar aqui. Obrigada a todos que vieram, né? Acho que vai ser uma conversa bem legal, pelo que a gente já estava falando ali fora. Então, eu comecei com... dentro do mercado internacional, na verdade, eu me formei em comércio exterior. E a minha primeira ideia sempre foi entrar na parte mais de administração e tudo mais. Mas a minha primeira experiência em uma empresa multinacional foi como estagiária de marketing internacional já. Que foi dentro de uma empresa fabricante de materiais para... Na verdade, é uma empresa de engenharia. É a Biller, uma empresa suíça. Então, totalmente B2B. Eu não sabia nada do que era marketing, trabalhava com a América Latina porque eu sabia falar espanhol, e era isso. Então, me joguei e percebi que eu não queria mais comércio exterior, eu queria trabalhar com marketing, porque eu me apaixonei pelas questões de mercado, de posicionamento, de como conversar com o público, como entregar o produto numa visão que as pessoas querem escutar. E, bom, passei por alguns lugares. Fui para a Avel, que eu fiquei 6 anos, fui gerente de marketing lá. Participei de uma grande evolução que a gente teve em posicionamento, principalmente, de uma empresa que era quase 100% gamer, passar para uma empresa que também fabricava para profissionais da área de arquitetura, design, engenharia,
odontologia também. Então, vários segmentos diferentes. E hoje eu estou na FGM, que é uma fabricante brasileira de bens de consumo do mercado odontológico, que é totalmente diferente. E o que me linka tudo isso realmente é a estratégia de mercado. O Marco adiantou muito assim, do que eu ia falar. A minha visão é muito similar com a sua. Eu vejo que, às vezes, basta a gente ser mais atento ao cliente. Eu acho que não tem nada que a gente precisa, também, como foi falado, fazer uma grande revolução na empresa. Até por falas do Pisc também trazendo, né? Deixar o CEO louco tentando fazer um produto novo que jura que vai salvar a empresa. E a verdade, às vezes, é só adequar ali no fundo o como deve ser feito, o que deve ser feito. Vou trazer um exemplo. Na Vel, né, de notebooks, é de alto desempenho. Então, já é nichado. Dentro desse nicho, existe ali cada profissional que precisa desse computador para algo diferente. O gamer precisa para jogar. O profissional de arquitetura tem os seus softwares que precisa utilizar. O profissional de odontologia tem outros produtos linkados a ele que precisa de um notebook. E esses dois últimos, eles não entendem nada de tecnologia. Eles são profissionais, muitos vieram de uma era analógica, então o arquiteto que aprendeu lá a desenhar, o odontologia, algo totalmente manual. Eles não sabem o que aquele computador vai trazer de diferença para eles. Então, escutando o cliente realmente, eles chegavam dentro da equipe comercial perguntando se rodava X produto, X software. Por que a gente iria colocar nas nossas comunicações, que daí chega no marketing, né? O planejamento vê isso, quem está fabricando, né? Toda a parte de fábrica, toda a parte de organização da empresa, vê o produto como produto, cheio de a placa de vídeo X, com o processador tal. E no marketing, a gente fazia muito de placa de vídeo, processador, memória RAM. Quando chegava no final, que era falar assim, isso vai melhorar o seu desempenho no seu trabalho, a pessoa não sabia mais o que ela estava vendo. Ela não sabia mais o que aquilo queria dizer para ela, o que ia dar de melhora no seu trabalho, né? Então, colocar aquilo que o cliente está falando, a necessidade dele em primeiro lugar. Por exemplo, para o arquiteto, vai rodar o seu software, porque tem isso, isso e aquilo. Vem explicar depois a parte técnica, até por uma questão, eu acho, de parcerias, né, com empresas no mercado. Às vezes a gente tem que falar de tecnologias e tudo mais daquele produto, o embasamento do porquê que ele entrega aquilo que a gente está prometendo que ele entrega, mas sempre em primeiro lugar o diferencial para o cliente, de verdade. E é muito o simples bem feito, assim. Eu sou muito fã do simples bem feito, porque eu acho que a gente pode criar coisas gigantes e a gente tem capacidade para isso. Mas a gente está numa empresa, às vezes, de 100, de 500, de 1.000 pessoas, de mais de 10 mil pessoas. Será que essas 10 mil pessoas vão entender a importância daquele projeto mirabolante? Elas não vão entender. Então, você tem que entregar o simples mesmo para que todo mundo entenda, porque o posicionamento começa também muito dentro da empresa. Posso roubar? Eu só ia complementar, falar assim, ó, e aí, tranquilo, a gente pode se intrometer na fala de todo mundo aqui, tá? Eu só ia falar um ponto, eu vou passar para ti, Marco, mas a Júlia terminou, acho, completando o principal ponto, que é posicionamento, eu acho que é clareza, principal ponto. Mercado entender o que eu faço, o que eu gero de valor, e internamente eu consigo também ter um posicionamento tão claro que as pessoas que estão comigo entendam o que elas precisam gerar de valor ali dentro. Né? Passo para ti, depois eu complemento. Cara, a Júlia falou 3 coisas que eu acho que são fundamentais, assim. Primeiro, eu tenho que aprender que eu preciso me comunicar com quem toma decisão de consumo. Então, se eu não vou adaptar minha comunicação, eu vou fazer uma comunicação que não vai funcionar, eu não entendo. Você sabe que a gente vende lá projetos de go-to-market. A gente está adaptando todo o tempo a fala. A gente não fala igual para todo mundo. Porque eu tenho que entender a dinâmica daquele cliente, daquele contato, e como é que eu vou me colocar e entender a dor dele e fazer uma proposta de valor que ele consiga compreender. Para produto ou serviço é a mesma coisa. Se eu vou vender um produto para um gamer, meu posicionamento, a minha fala é totalmente diferente do que eu vou vender para um cara técnico. O técnico quer saber de um monte de coisa. Só que se eu não escuto o cliente, é difícil você fazer isso. Então, acho que a primeira coisa, eu tenho que adaptar a comunicação. E eu tenho que facilitar a jornada dele, né? A segunda coisa que você falou é que se eu não tenho os times alinhados,
Se marketing, o comercial ouve uma coisa, o marketing faz outra coisa, fica uma coisa esquizofrênica. A empresa... E aí a gente começa a perceber que eu faço um monte de esforço, lanço o produto, invisto e nada acontece. Porque o sistema não está funcionando. E a terceira coisa que você falou é, eu acho que o simples é ótimo. E quando eu estou falando de posicionamento, o posicionamento tem que estar impregnado. Todo mundo tem que estar entendendo o que eu estou falando. E às vezes um posicionamento claro, simples, com uma síntese boa, funciona super bem. Porque a gente acha que às vezes o posicionamento está lá no marketing. Mas o posicionamento está no cara que está entregando o produto, que está implantando alguma coisa, para sistema, por exemplo. O cara que está implantando o sistema está levando valor, está levando cultura. Se não está todo mundo na mesma página, eu começo a criar uma desconexão do que eu me coloco como posicionamento de marca para o que eu estou executando. Então, ter a simplicidade e compartilhar o conhecimento faz uma baita jogo. E eu acho que uma dificuldade que a gente tem, desculpa, as empresas são super departamentalizadas, né? Então, eu tenho o cara do marketing, eu tenho o cara do comercial, eu tenho o cara do produto, eu tenho o cara do... Tem todo mundo lá. A turma não se fala, tem um problema de comunicação, e aí o que acontece? Isso tem a ver com a nossa estrutura hierárquica, né? A gente construiu as empresas assim. O modelo é comando e controle, eu mando, você obedece, eu não comunico, eu não compartilho, e depois a gente fica se matando para tentar entregar valor. Se eu, dentro de casa, não tenho foco no cliente, eu não comunico. Então, acho que simplificar a estrutura, simplificar a comunicação, atrelar isso ao teu posicionamento, e, de novo, não é fácil. Quer dizer, é complexo, mas é simples, né? Não é um negócio absurdo, é meio óbvio, né? Mas a gente tem muita dificuldade de fazer, porque a gente foi construído... Aliás, a gente foi treinado na academia e nas empresas para o modelo de comando e controle, hierarquia, né? Aquela coisa da comunicação trancada. E no mundo volátil que a gente tem, se eu não facilito a comunicação, eu não transmito o valor de forma simples, eu não vou conseguir executar, demora demais. Até trazendo outra experiência mais atual, né? Dentro da FGM, a gente tinha também uma grande dificuldade dessa comunicação entre as áreas. É sempre pedido, nossa, vocês têm que conversar entre si, porque às vezes o outro ali do teu lado tem a resposta para a dúvida que está trazendo. Então, foi criado alguns fóruns, eu acho que foi algo muito acertado dentro da empresa, para alguns temas. Então, por exemplo, eu sou da equipe do internacional, né, de marketing internacional, mas a gente tem comercial de exportação, back-office, toda a parte produtiva, financeira. E a gente é uma unidade de negócio. Então, essas pessoas que trabalham nessas outras áreas trabalham para a gente, mas também trabalham para outras unidades de negócio. E às vezes é difícil entender como que é diferente essas unidades, né? Elas trabalham de uma maneira diferente. Então, foi criado esses fóruns que, uma vez por semana, tem ali peças-chave de cada área e a gente fala do operacional. O operacional do dia a dia, que às vezes a gente trunca em algum lugar, que a gente fica parado porque a gente não consegue explicar por que existe um valor em fazer uma ação X, por que eu preciso daquele orçamento, ou por que eu quero mudar um processo, ou por que eu preciso de mais agilidade, porque eu preciso chegar mais rápido no cliente, ou, enfim, num parceiro. Porque, às vezes, o operacional mata a gente pouco a pouco no dia a dia e faz com que a gente não inove também, às vezes, em coisas simples, mas que a gente fica preso ali a um processo que, às vezes, já está super... cheio de travas, né? Porque realmente tem que ter, mas se a gente traz pessoas que entendem o valor daquelas ações que a gente precisa com mais agilidade, dentro de outras áreas que auxiliam a gente consegue fazer com que a gente vire algumas chaves mais rápido. Eu queria talvez contribuir no seguinte sentido. Eu acho que a grande dificuldade de qualquer empresa né, foi falado em vários departamentos, isso não é diferente de qualquer outra empresa, mas eu acho que dentro das empresas e dentro da cultura é importante você colocar no centro o cliente. Se todo mundo conseguir enxergar que o centro é o cliente, todas as áreas, que ele é a força matriz daquela empresa, daquela entidade, eu acho que aí essa preocupação em desenvolver um produto rapidamente e dar uma resposta rapidamente, porque às vezes é um setor que está falando, um outro setor que está falando com o cliente. Ele só quer uma informação. Então, se você tiver essa preocupação, no final você sempre está focado no cliente,
eu acho que aí você pode dar uma agilidade nesse processo. Uma outra questão que eu vejo muito, as empresas ainda, elas nascem, né, com qualquer outra empresa, começa com um cliente, mas acaba atendendo todo mundo de uma forma igual. Mesmo mecanismo, mesmo sistema, mesma visita, mesmo catálogo, mesma conversa. Quando você, na verdade, você tem que começar a estratificar, classificar teu cliente. Por exemplo, se nós atendêssemos todos os clientes da mesma forma, como é que eu estaria atendendo um key account maior? Porque ele tem uma série de necessidades, de prerrogativas que ele exige de mim, a nível de produto, a nível de serviço, a nível de embalagem, a nível de etiqueta. Então, é totalmente diferente falar de varejo menor, não desmerecendo, mas a exigência dele é totalmente diferente. Então, o valor é diferente. Se eu não colocar isso para dentro da cultura da empresa, que existe esse atendimento, esse nível de serviço, que nós temos que construir esse nível de serviço diferenciado para atender clientes diferenciados, provavelmente eu vou ter insucesso. E eu também não posso investir o mesmo nível de serviço que eu invisto num key account. Key account que eu preciso fazer uma visita constante, né? Se eu não faço, eu sei que meu concorrente vai fazer. Levar toda hora uma novidade, estar trocando ideias com ele, ou visitar a loja com ele, trocar ideias, o que eu posso, junto com ele, desenvolver um produto que é o consumidor final dele. Que ele conhece muito bem, mas só eu passando, visitando a loja dele, entendendo o consumidor dele, eu em conjunto com ele, fazendo pequenas adaptações no produto, eu posso aumentar esse giro dentro da loja dele. Querendo ou não, que o nosso cliente, que é o varejista, o que interessa para ele é o giro. Ele ganha dinheiro no giro do estoque dele. Então, essa percepção do meu representante, do meu vendedor, chegar a identificar essa loja, ele não pode empurrar um produto que vai ficar ali estocado 60 dias, 90 dias. Estou vendendo um problema para ele, que vai virar para o meu problema. Porque ele vai travar o pedido, não vai fazer outro pedido, ou ele vai me devolver, ou ele vai pedir algum desconto, ou ele vai falar mal do meu produto. Então, esse trabalho dessa identificação, que é uma parceria com o meu cliente, é fundamental. E realmente classificar de uma forma diferenciada esse nível de serviço. Isso vai fazer diferença. Claro que tem um nível que eu posso sim atender igual. Ele vai entrar na esteira normal de emissão de pedido, de uma visita, que não vai ser mensal, vai ser trimestral, sei lá, bimestral, mas tem cliente sim. A proximidade vai fazer toda a diferença e o nível de serviço vai ser toda a diferença para eu crescer junto com ele. Eu vejo que isso volta ao posicionamento, né? Como a gente se posiciona em cada um desses clientes. Dentro da mesma empresa, com o mesmo produto e vendendo o mesmo produto, você conversa com cada cliente da maneira que ele quer ser convencido, né? Essa é a verdade. Então, pode ser com um cluster de clientes, né? Por tamanho, como pode ser por região, como pode ser, né, no meu caso, muito região por países, né? Então, hoje eu cuido de em torno de 80 mercados fixos, assim, que a gente tem grande volume, né? São mais de 100 países atendidos. Cada região tem as suas peculiaridades. Algumas têm algumas regiões, por exemplo, América Latina, no geral, dá para fazer algumas ações que a gente consegue trazer mais países. Mas a gente também sempre tem que estar ali junto, entendendo se precisa fazer uma pequena mudança para que funcione melhor no Chile, funcione melhor na Argentina. Será que esses termos que estão sendo usados, eles estão funcionando para dentro do consumidor final? Né, no caso da FGM, trabalha com distribuição nesses países. Então, a gente não está diretamente dentro dos países, mas a gente ajuda esse cliente a fazer o sellout dele, né? Então, dentro do consumidor final dele.
Então, será que a gente está entregando para cada um desses clientes desses países o nível de satisfação que eles desejam, o que eles querem escutar? Isso é sempre bom fazer reflexão. A gente, né, faz um plano por país, faz sentido? Ou um plano por linha de produto, a gente fala bastante sobre isso dentro da empresa. Ou por tipo de cliente, que nem era na Vel. Então, a gente tem ali as profissões, né, que dividem esse cliente. Então, como que a gente vai dividir os nossos clientes dentro da nossa empresa faz total diferença também. E até para uma organização de marketing auxilia muito, porque as equipes de marketing, uma equipe de marketing acaba identificando quem são as vozes de cada área, quem são, como deve conversar com essas áreas. Tem coisas que a gente faz geral, institucional. Então, a gente tem lá um Instagram que é para todo mundo. Mas a gente tem o digital hoje, possibilita a gente ser extremamente específicos no nosso cliente, né? Então, a gente consegue mostrar para o gamer só conteúdo gamer da Vel, por exemplo, né? Ou de qualquer empresa. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Dentro do YouTube, a gente tem que colocar conteúdos clusterizados. Eles vão chegar nas pessoas ali. Tem que pensar em fazer... quando que chega o ponto de a gente dividir as nossas redes? Faz uma rede gamer, uma rede profissional? Faz uma rede, por exemplo, no caso de odontologia, para odontopediatria separado? Será que esse é um mercado que a gente quer chegar? A internet possibilitou, parece que é sempre um assunto meio recorrente esse, né? Mas possibilitou com que a gente se conectasse com pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, que estão muito distantes. Então, criou muitas comunidades diferentes. Às vezes, tem um grande influenciador de uma área que a gente não faz ideia que existe. Tem milhões e milhões de seguidores, milhões de pessoas que veem ele. E quando chega, eu penso, nossa, nunca vi essa pessoa. Em que mundo que eu vivo? E daí eu sempre brinco que eu não vivo nessa internet. Quando alguém me mostra, você tá vivendo em outra internet. Porque realmente cada um tem a sua vivência. E a gente, como marca, tem a obrigação de viver em várias delas, nas quais a gente quer chegar, né? Porque tem a possibilidade. Vou complementar um pouco do que a Júlia comentou, que eu acho que é um ponto bacana e acho que vai nessa linha total, principalmente. Quando a gente fala isso, eu acho que vai na fala da Júlia, vai na fala do Pisc, vai na fala do Marco. Quando a gente fala de posicionamento, e aí tem posicionamento de marca, tem posicionamento de produto, tem posicionamento geral, assim, né? Mercado como toda empresa. Mas a primeira pergunta que a gente se faz, principalmente quando a gente entra dentro de um projeto de posicionamento, é para quem? Para quem que eu vou me posicionar? Que é isso de voltar a entender o cliente. Então, um posicionamento enquanto empresa, por exemplo, da Avel, né? Você já começou falando que é alta performance. Então, ok, mas daí para quem? Então, para o gamer, alta performance é uma coisa. Para o arquiteto é outra. Então, eu consigo ser mais técnico, minha narrativa, minha proposta de valor é uma. Para outro é outra coisa. Só quer saber que se não trava, se dá certo, se toca o meu software, né? Não quero saber sobre memória RAM, enfim, tudo isso. Ou às vezes quero, não sei. Então, para quem? Então, eu preciso entender isso, eu preciso ir a fundo e responder isso. Assim, no final, é para quem que eu estou gerando valor, seja como mercado que eu quero acessar, seja como marca que eu quero gerar relevância. E aí sim eu entender essa particularidade, qual é a comunidade que ele está, qual é o público, como é que eu me conecto, como é que eu me posiciono ali dentro. E isso até é um ponto bacana de entender, porque às vezes eu vou ter mercados que eu consigo me posicionar, porque a minha marca me gera valor. Então, a alta performance game, eu consigo entender ali o mercado que busca alta performance. Mas às vezes eu vou ir para um outro nicho que eu não consigo mais com a minha marca me posicionar. Que aí talvez faça sentido eu ter uma outra marca. Eu pensar em algo totalmente distinto, porque uma coisa já não consegue mais gerar fit com aquilo ali mesmo. Hoje, falando da Lepper, eu não consigo alcançar um público A, ou A+, talvez nem B, com a linha de produtos que a gente coloca no mercado hoje, né? Porque está bem focado para a classe C e D, né? O produto é voltado para essas classes, tanto que nossas vendas para regiões mais distantes, Nordeste, Norte, Centro-Oeste até, são bem mais fortes do que a própria região Sul, que deveria ser, se você for olhar para o segmento B, A, com certeza a região Sul e Sudeste é
é o principal mercado. Um outro fato interessante em relação ao mercado, que a gente percebe, hoje você tem várias gerações à frente do varejo. Então, tem o comprador, ele vive no mundo digital, ele prefere acessar um portal do cliente. E quem sabe, ele receber todo o catálogo digital e fazer o pedido no próprio... Ele mesmo faz o seu próprio pedido. Mas tem gerações que ele carece de uma visita de um representante. E tem também regiões muito distantes que você alcança de que forma? Através da tua máquina de vendas interna. Que nem com o representante você alcança. Né? Então, tem vários, não existe só um modelo. E novos modelos vão surgir. Mesmo produto, às vezes, exige posicionamentos diferentes por causa do público, né? Do para quem. Por mais que o produto seja o mesmo, né? Falando de Cameba, a questão de tonalidades, cores que no Nordeste não faz sucesso no Sul. São totalmente diferentes. Né? Uma cor que talvez um vermelhão, né? Não desmerecendo, são regiões, são gostos diferentes, mas são estampas que no Sul não vão fazer sucesso, mas que fazem sucesso no Nordeste. Então, nós temos essas peculiaridades dentro do mesmo país, dentro da mesma estrutura de produto, na mesma estrutura de tecidos, mas que você, no final, você tenta construir coleções, querendo ou não, que sejam, pelo menos, que tenham uma boa aceitação da necessidade do cliente como todo. Porque eu não posso ter 5 coleções para 5 regiões distintas no Brasil. Né? Porque a empresa não consegue suportar isso. E o outro ponto, eu acho que é importantíssimo hoje, para as empresas, é ter realmente um CRM muito bem organizado. Né? Onde que todo o contato de todas as informações que você tenha com o cliente que esteja numa única fonte, num único acesso. Né? Porque no momento que você tem essas informações dispersas, né? De novo, quando o pessoal do saque ou qualquer outro setor esteja atendendo um cliente, ele consiga enxergar a situação do cliente perante uma tela. Ele saber dali todo o histórico dos casos certos, dos problemas que não deram errados, ou das pendências que ainda estão para ser atendidas. De novo, eu acho que isso faz hoje uma diferença no tratar, além de vender o produto, mas sim esse serviço, essa confiança que o varejista, o teu cliente tem sobre a tua marca ou sobre a tua operação. A gente está falando de posicionamento. A partir do posicionamento da marca, eu crio um sistema para entregar valor. E esse sistema ele é composto por um monte de coisa. E às vezes a gente não conecta, né? Então, clusterização é a primeira etapa, depois que eu defini o que eu quero ser quando eu crescer, é separar ou agrupar os clientes por perfil. E não é só volume, né? Eu acho que tem perfis comportamentais que te ajudam a fazer a tua oferta de valor de forma mais correta. E às vezes parece muito complexo, de novo, eu vejo as coisas, tento ver mais simples, né? Faz uma experiência na operação do negócio de vocês, tenta identificar o perfil dos clientes em 2 perspectivas, né? O tamanho dele, o tamanho da oportunidade, como ele toma a decisão de compra. Vai lá na tua base de clientes e começa a agrupar eles. Vocês vão ver uma descoberta super interessante. Esse exercício te traz um monte de informação legal. E a hora que você faz esse exercício, dado o teu posicionamento está claro, tem uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer, que é falar não. Então tem uma turma que não é para mim, né? Se eu estou vendendo um produto de alta performance, não adianta que eu não vou conseguir chegar numa proposta de valor que faça sentido para um mercado que está fora do meu... Porque às vezes é atrativo, né? Eu quero vender para todo mundo, quero ganhar share, e aí eu começo a criar brinco lá, o marreco, né? Nada mal, anda mal, voa mal. Eu ia te perguntar isso até. Essa pergunta. Aí, ó, tá vendo? Eu tô começando a... Posicionamento tem muito sobre escolha, sobre o que eu quero ser quando crescer, o que eu quero ser enquanto companhia, então eu me posiciono para isso. Mas ele tem muito mais sobre renúncia do que só sobre escolha, né? Tem 2 coisas que eu acho que ajudam demais. É difícil, é o simples difícil.
renunciar e parar de ser oportunista, né? Eu tô indo para lá, daí, pô, vou para lá. Aí eu tô indo para lá, pô, vou para lá. Pô, mas fica maluco, não dá certo. E a gente tem dificuldade, né? Agora a gente está no meio de uma... O pessoal tá... Eu tenho falado... Eu vibro na abundância. Não quer dizer que eu sou louco e esqueço que a gente tem uma baita uma complexidade de mercado, não é isso? Mas eu não vou ficar chorando. O nosso mercado é isso que está aí, gente. Não é o nosso mercado, é o mercado mundial com as suas complexidades. Eu vou pro jogo. Eu olho lá e eu olho para isso com uma visão positiva. Beleza. Aí eu falo com as empresas, falo, não vou, como é que eu vou fazer planejamento nesse mundo louco que a gente vive? É o contrário, agora que eu preciso fazer planejamento. E mais do que isso, eu tenho que executar. E aí eu só consigo aprender se eu tenho um plano, se eu executo e aprendo com o plano. E, de novo, parece, não é tão complicado assim. É que a gente tem dificuldade de executar. E a hora que eu faço isso, a partir de um posicionamento, de uma escolha, eu começo a ter um aprendizado e eu começo a não ser tão oportunista. E abro mão de algumas coisas. Cara, isso dá uma força para o negócio absurdo. Eu vou dar um exemplo da gente lá. Nós temos clareza do nosso cliente. Assim, quem é o cliente que a gente gera valor, a gente aprendeu em casa. A casa de ferreiro, nesse caso, o espeto de ferro, né? Mas demorou. A gente tinha sinais, só que a gente não ouvia também. O cara tá falando para você, ó, para você funciona bem, para você não funciona bem. E a gente começou a perceber que tinha um grupo de clientes, que tinha um perfil que esse cara, ele entende o nosso jogo, a gente gera valor para ele gera valor para a gente, é aqui que eu vou. E a gente começou a ajustar a nossa oferta para esse mercado. E aí eu tenho que falar não para outros. E eu falo não, de boa, assim, porque senão vamos ficar doidos lá dentro. Então a gente, como a 4B, a gente não vai no primeiro setor. Eu não vendo para o Estado. De jeito nenhum. Agora apareceu uma baita oportunidade, meu sócio tem lá uns... não vamos fazer. Não é porque não é a nossa praia. A gente não atende as enterprise. A gente não tem. Assim, às vezes aparece alguém lá, a gente não vai lá. Por quê? É uma cultura, é um jeito de fazer negócio que a gente é muito mão na massa. A gente gosta de estar no dia a dia, a gente gosta do pensar, do estratégico, mas a gente gosta da transformação. Em algumas empresas isso não faz sentido. Essa discussão do que a gente gosta de fazer e como a gente transforma define o mercado que eu vou atuar. E aí eu tenho que ter disciplina. Porque eu acho que assim, primeiro é tomar uma decisão, a outra é ter disciplina na execução. Executar até o fim do dia. Cara. E outra, eu gosto de governança, assim. Sabe aquela coisa de ritual? Então eu sempre falo para as pessoas assim, na tua agenda, como é que é a tua semana? Porque se você pegar a agenda de vocês da semana, ela vai mostrar como é que vocês aproveitam o tempo de vocês. A coisa mais escassa que a gente tem é tempo. Se eu não organizo o meu tempo de uma forma que gera valor para mim, como indivíduo, o meu GTM, né? Eu brinco nas palestras que eu faço o GTM individual. O GTM é o modelo de acesso a mercado. Eu tenho o modelo de acesso a mercado de uma empresa, eu tenho o modelo de acesso a mercado do Marco. O que eu faço? Como é que eu me posiciono? Aonde eu quero estar? Aonde eu não quero estar? Então, quando eu olho para a minha agenda está sendo roubada por temas que não... Está errado. Então, eu, como dentro do meu processo, se vocês olharem para a agenda de vocês dessa semana ou da próxima semana, perguntas. Quanto tempo eu estou investindo para pensar? Porque a gente gosta daquela agenda lotadaça, né? A agenda começa às 8 da manhã, termina às 8 da noite. Eu não paro para pensar. Então, quanto tempo eu estou investindo para... Peraí. Respira, pensa, escuta. Né? Segunda coisa, quanto tempo eu estou investindo para escutar a equipe? Porque a gente fala assim, eu quero escutar cliente. Eu falei isso no início, né? Mas se eu não escuto minha equipe, como é que e a minha equipe não está treinada para escutar cliente? É meio que maluco, né? Cara, como é que é isso? Então, eu estou cobrando lá, pô... Todo mundo tem que estar na mesma página, né? Tô correndo às vezes pra um lugar que não tem ninguém, né? Hã? Tô correndo às vezes pra um lugar que não vai ter ninguém. Cara, então essa história... E, de novo, né? Volta pro simples, bem feito. A agenda. Qual que é o meu tempo? Quanto que eu tô investindo? E a gente não cuida da nossa agenda. A nossa coisa mais difícil que a gente tem é tempo. Se eu tô colocando meu tempo em temas que não olham pro cliente, não melhora processo, não faço análise, eu tô lá no dia a dia, na execução, eu não tenho tempo de aprender. Então eu tenho que ter tempo para parar, para pensar, para conversar com o par, conversar com o concorrente. Vocês estarem aqui é demais, né? Quantas pessoas poderiam estar aqui que não estão porque não tiveram tempo para estar aqui? E aí eu não estou falando que o nosso conteúdo é tão relevante assim, mas a troca que a gente vai ter daqui a pouco é certeza que alguma coisa sai como insight para a gente botar na agenda e falar, cara,
esse cara não é tão maluco aqui, tem um negócio que eu quero testar. Voltando, né? Recapitulando, eu coloco o cliente no centro, eu estruturo um sistema, eu executo, eu aprendo, eu estou olhando lá na frente, eu tenho uma agenda para isso. É uma combinação de coisas que você fala assim, cara, pô, não é nenhuma maluquice, né? É meio óbvio às vezes, só que a gente não faz. E é difícil de fazer. Porque amanhã de manhã a gente chega na empresa e a gente está sendo triturado por uma agenda maluca de execução que não tem o cliente no centro, muitas vezes, e passa o tempo, a gente perde mercado, perde market share, perde, porque o mercado está mudando. E volta que o posicionamento começa dentro de casa, né? Porque se as pessoas que estão ali não conseguem ver a prioridade do tempo delas pelo que a empresa quer entregar, então elas não estão, né? As pessoas não estão convergindo para o mesmo lugar e acabam não entregando o melhor que poderia ser entregue. Então, se está todo mundo entendendo que aquele é o propósito, aquela entrega que todos querem fazer, a gente tem mais agilidade, a gente tem mais foco. E também todos têm que aprender a falar o não, porque realmente, às vezes, fazendo o simples trabalho, né, de pegar os seus clientes e colocar eles em algumas caixinhas, vai ver que às vezes, nossa, aquele mercado que eu acho que é incrível, ele tem uma oportunidade gigantesca, na verdade está consumindo muito meu dinheiro e está tendo pouquíssimo retorno. Eu queria aquilo como um prestígio, né? Eu queria um mercado para dizer, estou naquele país X, mas não é ele que me traz valor. Às vezes é um cliente que não gostaria tanto de falar assim, não tenho tanto interesse em expor, mas é ele que traz dinheiro para dentro de casa. E é ele que eu trabalho melhor, é ele que eu realmente consigo entregar o melhor da minha empresa. Então, é entender, porque às vezes também a gente... o marketing, eu acho que faz muito isso, assim, de ter uma visão distorcida da empresa como um todo. Eu já passei por algumas empresas e acho que eu posso falar por alguns lugares, assim, que o marketing, às vezes, ele quer muito colocar a empresa numa posição que, na verdade, ela não tá e ela não é. Então, a gente tem que ver o que a gente faz bem feito, aonde a gente faz bem feito, e aquilo faz sentido para a empresa? Vamos ter orgulho daquilo que a gente faz bem feito, ou realmente a gente quer reposicionar? E aí é um trabalho muito maior. Mas se faz sentido para a empresa, para a companhia como um todo, para acionistas, tudo bem também. Mas às vezes essa forçação de quero dizer que eu tenho um posicionamento, sendo que na verdade eu não tenho, as pessoas fora da empresa me veem numa outra posição que eu estou querendo criar lá dentro, ou que a gente está tão focado em dizer que é aquilo e não consegue entregar, é um esforço gigante que não leva a lugar nenhum. Então, acho que é sempre bom fazer também essa análise do quanto eu estou alinhado com o posicionamento interno e o posicionamento externo, né? Não só do que eu estou entregando, mas do que a percepção das pessoas mesmo perante a marca e aos produtos. Se me permite, eu até queria pegar uma palavra do Marco sobre a questão da governança. Eu acho que hoje qualquer empresa, se puder estar estruturada, de montar a sua governança corporativa, separando bem patrimônio, família, né, e negócio, eu acho que isso é um diferencial, se torna um diferencial competitivo para o futuro. Porque você, com isso, primeiro, se você não precisa ser um conselho de administração, hoje, monte um conselho consultivo e traga pessoas de fora, nem que sejam 1 ou 2 independentes, porque eles vão fazer perguntas que talvez você nunca tenha pensado. Vão te fazer perguntas que você não tem resposta, mas que você vai começar a repensar, às vezes, sobre teu negócio, sobre tua forma de agir, sobre teu produto. E a questão do conselho de família para você afastar justamente essas interferências, às vezes, no próprio negócio, no próprio posicionamento, que às vezes não tem essa visão uniforme, acaba interferindo até no posicionamento do seu negócio. E às vezes é só uma vontade do fundador, vontade do dono, que aí é mais uma vaidade, né? Às vezes do que propriamente uma posição de mercado vantajosa. E outra grande dificuldade, eu acho que
empresas possuem, é fácil você criar uma certidão de nascimento para um produto. É difícil de você ver certidão de óbito de produto. Principalmente no segmento que a gente atua. Né? Porque o desenvolvimento, a necessidade por região, por cliente, por tipo de estrutura de tecido é um negócio gigante. E aí acaba se perdendo justamente porque não tem um foco. Acaba perdendo o foco. Eu tenho visto muito, né, essa falta de certidão de óbito, que aí o mix é desse tamanho. Poderia ser um pouquinho mais, pelo comercial, mas o que tem relevância é isso aqui. Né? Precisa. Alguma coisa precisa sim, porque até para você justificar uma nova visita, alguma coisa, uma nova entrada, uma nova negociação, faz sentido. Mas muito fica no esquecimento. E fica ali, dentro da empresa, deixa de ser simples e acaba sendo complexo. Porque para você montar uma estrutura de atendimento de matérias-primas para tudo aquilo, acaba sendo uma complexidade no final. E eu noto que esse é um ponto importante, e eu acho que vai bem na fala da Júlia com a sua pesquisa. Primeiro que posicionamento, né, no final, percepção de marca é algo que não tem, eu não tenho. Não, o mercado vai escolher um posicionamento para você se você não tem. Então o mercado vai te posicionar em algum lugar. Tudo que você faz é gerar uma percepção. Acho que você, como empresa, tem que entender e assumir a rédea disso para poder gerenciar essa percepção. Para entender, bom, se esse é o mercado que eu quero, o que eu posso fazer para gerar mais valor? Ou não, se esse não é o mercado que eu quero. Então, como é que eu faço para me posicionar em um novo mercado, um novo produto que eu vou trazer? Aí toda, eu acho que a estratégia vem alinhada com isso também. Eu acho que sim, tem uma questão de desenvolvimento de novo produto, produtos, lançamentos, que às vezes é uma questão muito mais de vaidade, muito mais de um desejo que tem ali, mas às vezes é necessário até para mim entender se tem um mercado mais relevante e tateando isso. Só que eu acho que isso de certidão de óbito é um bom ponto, porque você tem que ter muita clareza do seu foco e saber assim, esse produto que eu estou fazendo me reforça esse posicionamento ou ele é um produto só para mim entender um novo mercado? Tá, entendi. Tá, tem aderência, tem fit, caminho para cá ou não? Não, então volto e foco no que eu quero aqui dentro. Eu lanço outro produto para testar. Mas sabe, o posicionamento ele te ajuda a ser esse guarda-rei, né? Até saber até onde tu pode ir, até onde tu não vai, então, mas mantendo a sua linha, mantendo o seu norte, o seu direcionamento muito claro para isso. Vou entrar num ponto final aqui com as últimas perguntas e aí eu vou abrir para o momento de Q&A nosso aqui, tá? Quem está assistindo a gente tem plateia, então quem está no carro, quem está dirigindo aí saiba que a gente tem interação de mais pessoas aqui. Antes de abrir, a gente entrou num ponto, eu quero recomendar também para quem está aqui ou para quem está em casa ouvindo a gente, tem um podcast muito bom que fala sobre clientes, que é o Cliente Centria da 4B, né? Então a gente gravou um episódio agora, ele está indo pro ar, sobre posicionamento, sobre marca também, então acho que tem muito fit, que eu acho que é mais profundo ainda e vai dentro disso. Recomendo assistir depois, vai estar o link aqui embaixo também, tá? Antes de abrir para o nosso Q&A, eu queria fazer uma pergunta, fiquem livres se vocês querem começar, mas senão eu provoco o Marco para falar sobre isso, que existe um momento para mim olhar para o posicionamento? O que vem primeiro quando eu estou lá no meu planejamento? É eu olhar para o meu planejamento e depois revisitar o meu posicionamento? É olhar para o posicionamento? É olhar para produto? O que vem primeiro dentro disso? Porque, eu tenho um produto, eu tenho que olhar para o posicionamento. Ou eu olho para o posicionamento para criar produto. Como é que isso funciona na realidade? Cara, então assim, discussão de planejamento estratégico passa é um contexto maior, assim. A gente chega em empresa e fala, vamos falar de planejamento estratégico. Quando a gente vai fazer projeto de go-to-market, de modelo de acesso ao mercado, quando a gente chega, a gente fala assim, quero ver o planejamento estratégico. E aí vem uns negócios assim que não é planejamento estratégico, né, pessoal? Vamos lá. Então, planejamento estratégico não é falar quanto que eu vou faturar daqui 2 anos. Eu quero faturar 1 bilhão daqui 2 anos. Tá, mas não é isso. Planejamento estratégico passa por uma discussão de posicionamento, passa por um scan de mercado, quem é meu cliente, passa pelos meus diferenciais, passa por um monte de coisa. O planejamento estratégico bem feito, ele olha de fora para dentro, conecta com as nossas fortalezas e estabelece um padrão, que é um plano que traz cenários, porque hoje em dia também, esse negócio de planejamento estratégico cartesiano, que eu vou lá, faço um plano daqui 5 anos, isso não funciona mais. A nossa metodologia lá, a gente mudou isso já faz uns 10 anos. Hoje a gente trabalha com cenário. E se o cenário muda,
o meu plano de execução tem que ser ajustado. Não quer dizer que eu mudo todo dia, né? Senão eu estou sendo um contrassenso com o que eu falei, tem que ter plano. Mas imagina, eu faço um plano no mercado que não tem guerra, sei lá, no mercado internacional, que eu tenho um câmbio que está numa taxa de 5 dólares o câmbio, sei lá. Eu coloco algumas premissas que norteiam o meu plano, que conectam com o meu posicionamento, que conectam com a minha execução, porque planejamento estratégico bem feito termina no roadmap de execução, com tudo que tem que ser feito. Só que o cenário mudou. O que eu faço? Eu continuo correndo para lá? É a história da bússola e o GPS, né? O planejamento estratégico é uma bússola. Eu estou indo para o norte. Eu não estou falando que eu vou para o sul. Eu vou para o norte. Mas eu ajusto um pouco a rota, cara. Natural. No mercado que a gente está, não dá para ficar botando em pedra e eu vou seguir isso. Não é loucura. Eu quebro a empresa. Tá? A diferença é de bússola e GPS. Mas eu não acho que um nasce primeiro que o outro. Para mim está tudo no mesmo sistema. Então, discutir planejamento estratégico, conecta, traz a marca, faz a escuta de mercado, está tudo no mesmo contexto. Quando a gente faz planejamento estratégico, eu vou para o mercado ouvir cliente, cara. Eu ouvi que esses caras estão falando do produto, da marca, do serviço, do concorrente, o que está acontecendo no mercado, olho para a tendência. Outra coisa, né? Quando a gente está falando de planejamento estratégico, posicionamento de marca, e aí uma prática que a gente tem também, né? Eu sou conselheiro, então eu vou para a reunião de conselho e eu sou o chato de plantão. Chego lá na reunião de conselho, primeira reunião que eu participo, eu fico mais quieto, só ouvindo, né? 5 horas de reunião de conselho, e quando termina eu falo, tá, mas quanto tempo a gente investiu dessas 5 horas para olhar para o futuro? Quanto tempo a gente olhou para cliente? A gente fica o tempo todo olhando para o retrovisor. Quando a gente está dirigindo o carro, a gente gasta quanto tempo olhando para o retrovisor? 10% do nosso tempo? 90% olhando para a para-brisa. E a gente não tem essa prática. Então, de novo, né? Eu estou olhando para futuro, eu estou olhando para mercado no planejamento estratégico. Eu estou conectando e discutindo o posicionamento, ver se tem algum ajuste necessário para ser feito no posicionamento a partir de uma escuta de mercado. E depois que eu fiz tudo isso, eu transformo no cenário financeiro. E depois que eu fiz tudo isso, eu transformo num plano de execução. E aí entra a governança ritual de execução, cara. Então, planejamento estratégico, olhei para o mercado, olhei para a marca. No dia seguinte, o que eu faço? Então, respondendo a tua pergunta, eu não acho que um começa primeiro que o outro. Para mim, está tudo dentro do mesmo bolo. Ele meio que anda, meio que conectando um tema com o outro. Eu faço uma provocação um pouquinho mais holística, né? Para que a coisa funcione bem. Eu concordo. Eu vejo também que depende muito da maturidade do negócio, né? É algo que está iniciando agora, então a gente vai fazer um planejamento estratégico de uma empresa que está no zero. O posicionamento ele vem em torno de todo o planejamento, o posicionamento vem em torno de todo o planejamento estratégico, que tem que ter um posicionamento ali, um norte, né? Porque acontece muito de ter ajuste também. Às vezes faz o planejamento e vê que com aquele posicionamento, com aquele caminho que está sendo tomado, não vai chegar no resultado esperado. Então tem que ajustar, às vezes, o posicionamento mesmo. Eu acho que também não pode ser escrito em pedra, né? A gente tem que ter algumas liberdades, mas também vendo cenários de possibilidades. A gente sempre tem que estar com possibilidades em aberto. Agora, é uma empresa que já existe, que já está consolidada? Quanto tempo? Quantos produtos? Eu vejo que, se não tem, tem que fazer uma pesquisa geral, buscar no mercado. Se você não fez, o mercado fez uma posição para você. Então, entender o que está fora, como a sua empresa está posicionada e o que gostaria de estar, e ver qual o melhor caminho, se chega no meio termo, se vai mais para um lado, se vai mais para o outro. Porque também, às vezes a ideia é muito bonita no papel, ela faz muito sentido, mas não é nem o que o mercado necessita. Então, também tem que ter essas possibilidades, né? É meio ovo a galinha, assim, não tem um... Às vezes você acha que você está indo certo, quando você vai olhar um pouco para fora, você vê que não tá aquilo que eu gostaria de estar mostrando no mercado. Então, volta, refaz, pensa, né? Vou complementar antes de perguntar isso pro Pisque, mas é um ponto importante, assim. Eu acho que o posicionamento, ele se fortalece muito em cima de uma tríade de que é entender o que o mercado não oferece, o que o meu cliente quer e o que eu tenho vocação para fazer. Então, isso não é estático, porque o mercado está nascendo o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Pense em marcas de carro. Vocês vão lembrar de várias. Agora, a marca de carro mais segura do mundo. Todo mundo lembra de uma.
Ela está bem posicionada ali. Inovação, a marca de carro mais inovadora. Há um tempo atrás era Tesla, hoje já não é mais. Então o mercado está mudando, se você não estiver ali agarrando, fortalecendo o seu posicionamento, você perde também. Porque é isso, tendência do consumo muda, os clientes mudam, o comportamento muda, o mercado muda, tem novos entrantes o tempo todo tentando ter esse espaço e você está entregando valor através de alguma coisa. Então você tem que ficar monitorando isso o tempo todo e ajustando ou produto, ou posicionamento, ou planejamento para conseguir se manter relevante no meio disso. A nível de planejamento estratégico, eu acho que se você conseguir definir o teu propósito, se você está dentro do mercado por diferenciação ou por uma questão de preço, eu acho que facilita o teu planejamento. O problema é quando está difuso isso dentro da empresa. Que aí você começa a dar tiro por todo lado. Mas, de novo, se você está bem definido em relação... Não, eu vou atuar de uma forma diferenciada com meus produtos. Você, a partir dali, você traça efetivamente planos de ação para atingir a diferenciação. Mas se você vai entrar no mercado de preço, então todo o teu foco, o teu direcionamento vai ser voltado para você competir com menor preço. Eficiência produtiva, tudo ali. Né? Tudo. E planejamento estratégico, né, é muito bonito fazer, mas se ele não tiver um efetivo acompanhamento das ações, se você não visitar ele, pelo menos, né, quando tiver um conselho, tiver isso num ritual de conselho de uma visita trimestral, quadrimestral, ele vai ficar na parede. Você só vai lembrar ele quando você fizer uma revisão no ano seguinte. Aí você vai lá, isso que foi feito, isso que não foi feito, isso que se esqueceu. Né? Então, isso tem que fazer parte de um acompanhamento do conselho, pelo menos quadrimestral. Por quê? Força toda a equipe a olhar para aquilo que foi planejado, se vai ser executado ou não. Ou, se não, muda o rumo. Acontece, isso pode acontecer durante o ano, as coisas mudam, existem guerras, existe às vezes até a nível de importação, o transporte internacional dificulta tudo, e aí você tem que buscar outros caminhos. Então, tem uma série de coisas que durante o ano acontece que faz com que você ainda tenha que mudar o teu planejamento durante o ano. Planejamento estratégico é fantástico. Hoje não dá mais para traçar. Dá para traçar algumas linhas de longo prazo, sim. Eu acho que você sempre tem que ter uma meta de longo prazo. Pelo menos ter uma visão daquilo que você quer. Mas se você conseguir planejar bem, executar um ano, eu acho que você já está aí com uma excelência operacional de buscar de fazer toda essa equipe correr atrás daquilo que você se dispôs a fazer. Por favor. Vou complementar aqui do Pins, que eu acho que tem uma coisa que o Pins trouxe aqui, que eu acho que é accountability, né? Quando eu faço planejamento estratégico, e é a história do ritual, da execução, eu tenho que traduzir isso em responsabilidade pela execução. E ter bons indicadores para acompanhar, ver se está sendo executado ou não. E uma outra coisa que ajuda é modelos de remuneração. Eu gosto muito de modelos incentivados, olhando para curto prazo na execução, mas conectados com discussões de longo prazo. Então, e aí tem que tomar um cuidado. A gente vê muita empresa quebrando aí porque paga um monte de bônus para o cara entregar o resultado do ano, entrega o resultado do ano e mata o ano seguinte, porque ele fez o curto prazo, mas não conectou com o longo prazo. Então, acho que tem essa história do accountability, né, de ter a responsabilidade por entrega de resultado de curto prazo e longo, e conectado com programas de meritocracia que apoiam o planejamento estratégico. Aí tem um grau de complexidade um pouco maior, mas ajudam bastante. Muito conteúdo para a gente entrar dentro de posicionamento, mas eu acho que agora a gente vai para um momento de troca aqui também. Né? Provavelmente ou surgiu dúvidas, ou surgiu questionamentos, ou surgiu provocações, e aí eu vou passar o microfone aqui para o pessoal da TOTS que está aqui com a gente, levar até vocês para abrir, né, esse momento de questionamentos e perguntas aqui. Primeira pergunta, vocês só podem levantar a mão, né? A gente vai estar entregando para vocês. E aí a gente vai estar gravando isso também, tá? Tudo bem? Alguém já tem aí? Acho que o Edu ele abriu a conversa falando sobre a evolução do mercado, né? A própria metamorfose. E aí, ao longo da nossa conversa,
falaram sobre a questão dessa transformação do mercado. E aí a gente tem planejamento, uma empresa centenária e uma empresa forte internacionalmente, né? E eu acho que é legal a gente, talvez eu vou transformar isso numa pergunta, mas quando a gente fala em posicionamento de marca, eu sou do tempo que as marcas, elas investiam bastante no valor, né? Ou como elas queriam ser lembradas pelos clientes, né? E o cliente comprava o produto, independente da qualidade do produto, ele comprava pelo valor reconhecido, né? E esse é um posicionamento forte. E aí, quando a gente olha hoje para o mercado, se perdeu muito disso, né? A Júlia falou um negócio bem legal que na hora me fez surgir essa dúvida, esse questionamento, que é sobre, por exemplo, o canal digital, né? Os influencers. A marca hoje, ela deixa de vender esse posicionamento, esse valor, e repassa para um terceiro. O influencer, ele tem um valor percebido pelas pessoas que seguem ele e passa a vender a marca. As marcas, elas perderam um pouco desse marketing de posicionamento mesmo, né? É isso que eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham com essa evolução, com tantos canais, se perdeu um pouco da consistência também, né? De hoje, ou eu faço um produto melhor, ou vamos pensar no fulano, vamos pensar no ciclano, tá, mas qual que é o teu valor? Como é que você quer ser percebido? Então, o que eu percebo hoje, aí, inclusive acabamos falando de planejamento, que se você pegar uma startup, por exemplo, as startups que nascem hoje, a evolução delas é muito rápida e depois você vai perceber que o valor dela percebido só é quando ela já é grande, porque o planejamento dela é muito bem executado. Diferente das empresas, né, as empresas mais velhas, aquela hierarquia de executar, de ter que acompanhar, ela já vem com uma pegada um pouco diferente. Então, minha pergunta para vocês é isso, sobre essa evolução do mercado. Vocês não acham que as marcas deixaram um pouco de lado isso? Hoje você pega uma empresa aí com 80, 100 anos e não tem nem departamento de marketing, né? Às vezes é uma pessoa que faz tudo, pobre, coitado, né? Que é a menina, o menino do marketing tem que fazer tudo, né? E aí quer vender e quer aparecer mais no mercado tão competitivo. Então, assim, a pergunta é grande, mas vocês entenderem que é toda essa evolução e quanto isso tem afetado, né? Hoje, para escolher uma empresa, a gente recorre a um canal digital, né? Você vai pesquisar para ver qual que é a diferença, você não tem mais aquela marca. E aí o Edu falou um negócio bem legal da Volvo, e aí já vieram outras marcas na minha cabeça. A Coca-Cola, que vende o Abrir a Felicidade, ou o iPhone, né? A Apple, no caso, que vem tecnologia e inovação, que são marcas que ficam na gente, né? Que tem esse valor agregado. Então, eu acho que as marcas perderam um pouco disso. Isso que eu queria ouvir de vocês, que vocês acham que essa evolução, as empresas também não se perderam um pouco com esse monte de canal, com esse monte de informação. Eita, essa é de $1 milhão, hein? Então, primeiro eu acho que sim, elas se perderam. Tá mais complexo, né? Hoje eu tenho... Até porque, antes, pensa o seguinte, eu tinha uma fonte de comunicação. E essa fonte trazia uma verdade absoluta. Então eu ligava a televisão e a televisão falava, compra esse produto, que esse produto é legal. Hoje o teu canal de comunicação, como você acessa, ela é multi. Então, a minha filha de 17 anos, ela vai pegar informação de produto e serviço da experiência da vizinha, de uma pessoa que ela admira. Para mim, o marketing é um marketing de experiência, né? Então eu vou muito na validação, no contexto. Se você que eu conheço valida um produto, vale muito para mim. Então por isso que eu acho que a gente tem que olhar para o contato com o cliente como uma jornada. A partir da jornada desse cara positiva, ela começa a se multiplicar. Então hoje eu escuto muito menos a mídia, eu estou menos influenciado pela mídia, e eu estou muito mais influenciado pelo consumidor que teve uma experiência positiva. Então eu vou comprar alguma coisa, vou para um hotel, eu vou lá no TripAdvisor ver o que o pessoal está falando do hotel. E eu consigo ver isso agora, instantaneamente. Então eu tenho que me preocupar com a experiência do consumidor de produto ou serviço. Eu acho que o resto vem meio que está mais confuso, está mais complexo. Eu acho que a mídia perde um pouco de protagonismo em um assunto ou outro. Ou perde protagonismo, não é mais único. Eu tenho várias informações surgindo de várias fontes, então tem um grau de complexidade alto, mas a experiência é o que valida o teu posicionamento. Porém, a grande dificuldade é que se eu não tenho um posicionamento claro, eu vou escolher quem vai dominar e quem vai falar da minha marca, fala o que quiser. Eu vou ter um influencer falando da minha marca e eu não domino o contexto. Você sabe uma coisa que a gente estava falando hoje de manhã, né? Mais do que você saber o que você quer vender ou o que você quer entregar, é entregar de fato. É ter uma experiência de consumo que fale com o teu posicionamento. Se eu quero entregar pouco, tudo bem. Se eu estou falando para você que eu vou te vender um carro, vou dar um exemplo. Quando eu vou numa loja comprar um carro barato, e eu não tenho nada de errado nisso. Para mim vai funcionar. Um carro com pouca, não é um Volvo, né? Não tem pouco
embarcado, pouca segurança, ele não tem tanta tecnologia, eu vou numa concessionária que né, não é tão top, então eu já sei, eu vou pagar um carro mais barato, ele vai me entregar menos, e a minha experiência não vai ser tão legal. Mas tá lá, tá escrito, eu não estou enganando, e eu estou entregando para você o que eu combinei que eu ia entregar. Quando eu vou num outro lugar, que eu quero comprar um carro de alta tecnologia, com baita de um acabamento, com um monte de coisa, eu sou mal atendido, eu matei o posicionamento da marca. Então eu acho que, de novo, para mim tem muito a ver com a experiência. A gente está acessando muito rápido a experiência de outros consumidores, isso está validando. Então, se eu tenho experiência positiva, eu vou falar. Se eu tenho experiência negativa, eu vou falar 10 vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês, um negócio que aconteceu comigo, que é engraçado, né? Eu tive muita experiência ruim depois, mas quando você transforma uma experiência negativa numa... E outra, tem uma questão de expectativa. Eu fiz uma viagem para Disney, velho já, tá? Eu fui velho para Disney. Depois eu me apaixonei, fui para a universidade da Disney, porque os caras são fera. Eu tive uma experiência muito ruim na chegada. Eu vou tentar ser breve aqui, só para... Tô estendendo um pouco, mas eu acho que vale falar um pouco dessa tua pergunta, que ela é bem legal. E eu cheguei lá, cara, num domingo, com os meus 2 filhos menores, com um voucher, domingão, na porta do Magic Kingdom, lotado, uma fila danada ali na frente. Eu tinha um voucher dos tickets do parque. E eu fiquei na fila, na hora que chegou o meu lugar, ali, minha molecada animadona, um calor desgraçado ali. Era mês de férias, nem lembro, acho que era férias de outubro, calor danado. Quando chegou na minha vez, eu entreguei o voucher pro cara do check-in da Disney, ele falou assim, você vai me desculpar, mas esse voucher que o senhor comprou, como o senhor não comprou numa agência da Disney, eu não consigo trocar. Você vai ter que trocar isso lá no centro de Orlando amanhã, que é segunda-feira. E aí ele viu o desespero, o meu desespero, a molecada olhando para mim e falando assim, o que está acontecendo? Aquele solão, uma fila gigante. Olha o que esse cara fez. E aí eu estou falando de experiência. E eu estou tentando responder a tua pergunta, assim, para mim a experiência positiva de produto ou serviço valida tudo. E é aí que eu vou buscar a fonte de informação. Essa história que eu estou contando, eu contei diversas vezes. O cara parou, esqueceu da fila, e aí eu acho que é um momento mágico de foco no cliente. Eu estou ali falando com você. E aí, quando eu tenho essa oportunidade, no digital eu tenho menos essa oportunidade, mas no digital eu tenho um posicionamento, eu tenho uma fala, eu tenho um back-office que pode ajudar numa experiência de um consumidor, resolvendo o problema e não criando problema. O cara ficou ali e falou assim, ó, é o seguinte, eu vou te dar, sei lá, 20 Fast Pass para o senhor vir e aproveitar o dia que você perdeu. O cara não precisava fazer isso. O problema não era dele. A segunda coisa que ele fez, foi assim, ó, abriu um mapa, falou, tem esse parque que está aqui perto da gente, que você pode passar os dias com as crianças. A fila, o pau comendo. Terceira coisa que ele fez, falou assim, ó, vem amanhã, que é segunda-feira, porque amanhã é o dia mais vazio do Magic Kingdom. Você vai aproveitar melhor o dia. Cara, foco no cliente, foco na experiência. Eu conto essa história. Eu tive um monte de problema depois também. Tudo bem, acontece. Mas, cara, essa experiência para mim é fenomenal. Então, tentando sintetizar, eu acho que sim, está mais complexo. Não, eu não terceirizo a responsabilidade pela experiência. Não terceirizo, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que ter escuta, eu tenho que ter indicador, eu tenho que saber o que está acontecendo com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço, tenho que saber. 3, eu valido o meu posicionamento através de uma experiência positiva ou negativa. Menos mídia. Eu não estou falando que mídia não interfere, mas eu acho que cada vez está interferindo menos. Porque eu tenho múltiplos canais para validar a decisão de compra de um produto ou serviço. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou passar a minha visão, né? Eu estava pensando aqui em alguns exemplos e eu acho que a gente poderia trocar a palavra de posicionamento para alma, que é a antiga alma do negócio, assim, quando a gente falava, né, isso é a alma do negócio. Eu vejo que muitas empresas têm isso ainda, só que a gente mesmo tem uma alma muito complexa hoje em dia, porque a gente tem muitas referências, como foi falado, a gente não consome mais só uma mídia, um lugar, de um jeito. Então, a gente vai procurar aquilo que é mais personalizado para a gente. E para as empresas é muito difícil personalizar isso cliente a cliente. Porém, o posicionamento dela vai trazer com que as pessoas que buscam aquilo
aquele mesmo, aquela mesma sensação te encontrem. E um grande exemplo de atualidade, eu acho, de posicionamento é Insider, por exemplo, das roupas. Eles sempre falaram de facilidade. E eles tinham uma camisa que não precisava passar. E eles sempre falaram da facilidade que não precisava passar. Então, e eles continuaram, e eles abriram um portfólio e viram que isso é um mercado, e testaram no mercado e foi evoluindo. Então, hoje eles falam, tem um guarda-roupa que combina todo entre si, né? Antes era só feminino, só masculino, entrou o feminino, eles entenderam que a facilidade do feminino temos muitas peças de roupas e é muito difícil a gente achar combinações. Continua o mesmo core, continua a mesma alma, continua a mesma coisa, é facilidade. Só que ela fala diferente para a mulher, ela fala diferente para o homem, ela fala diferente para o esportista, porque tem a linha fitness, ela fala diferente para pessoa que vive com a roupa social. Então, assim, o posicionamento dela é um só que ela conversa diferente com várias pessoas. E não quer dizer que ela está mudando o posicionamento. Às vezes parece, porque ela vai fazer ela, né, daí a questão dos influenciadores. Ela vai pegar um influenciador de corrida. Hoje, praticamente, parece que todo mundo corre, né? Não foi um bom exemplo. Mas eles vão pegar uma influenciadora de moda para falar de facilidade. Enquanto eles vão para outro universo, que eles vão pegar um cara que é famoso na Faria Lima, que fala de não preciso passar minha camisa social. São universos totalmente diferentes, que eles não se conversam entre si, mas eles estão oferecendo a mesma coisa. O Insider está oferecendo a mesma coisa. Então, não sei se eu consigo exemplificar, mas é isso que eu imagino que hoje é o desafio do marketing, né? Como a gente consegue entender o nosso valor para vários tipos, né, dos clusters, como a gente estava falando de clientes, de uma maneira diferente. Porque é isso que o consumidor espera hoje, que seja personalizada essa comunicação. Eu vejo, tentando complementar, vendo alguns sucessos e insucessos, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje está no marketing ou as empresas achar a pessoa que realmente vai se conectar à marca ou aquela necessidade daquele produto com a pessoa. Eu vejo o seguinte, por exemplo, conheço uma empresa que tem a ver com construção civil, produto voltado para construção civil, e o que mais faz sucesso, ele não usa nenhuma celebridade, nada. Mas quem dá depoimento é o próprio pedreiro. Colhe lá um videozinho de um pedreiro. Ele fala do produto. Ou do próprio vendedor da loja do material de construção. Faz um sucesso danado. E não é influência. Às vezes, até o próprio funcionário da empresa, falando bem, de uma forma autêntica, não construída artificialmente, tem um poder de convencimento muito maior. Porque ali ele está colocando a sua alma naquilo que ele está falando. Então, eu já vi insucesso de produto onde se linkou um produto à celebridade. Tem perto de 1 milhão de seguidores, 1.300.000. Mas o produto não vendeu. Produto fantástico. Então, é essa conexão efetiva, né, daquilo que realmente, eu acho que o produto se conecta com as pessoas, para aquele público que você realmente quer atingir. Então, se você conseguir identificar, eu acho que essas pessoas, por exemplo, um outro exemplo, recentemente uma proprietária de uma loja, ela veio fazer visita e ela mesma fez uma live de venda dos nossos produtos, falando dos produtos. E ela colocou na internet, tudo bem, para os vendedores dela, mas da região. Mas é ela dando o seu próprio depoimento. Não é uma coisa artificial, porque ela mesma quis vir e fazer isso lá no showroom. E fez sucesso. E não é mais a TV, né? Então mudou totalmente esse contexto, vários tipos de modelo. Hoje acho que não tem só um modelo. E acho que todo dia nós estamos descobrindo coisas novas, meios novos
canais diferentes de comunicação que a gente vai tentar vai descobrindo de uma forma diferenciada. Responderam, né? Eu acho que... Mas só um ponto complementar, assim, eu acho que é complexo, mas também não tanto, porque uma vez era difícil construção de marca, exigia mídia, e aí sim, a mídia tinha essa autoridade, era um canal que a informação vinha de cima para baixo, então todo mundo confiava naquilo porque era o que tinha. Hoje esse canal é mão dupla, então tem outras frentes, né? Influenciador, o próprio consumidor tem força de influência através dos reviews, então tudo isso. Ele é complexo, mas tem uma coisa que a gente falou muito de posicionamento, mas existe uma coisa que eu acho que a Júlia comentou que é legal, é a proposta de valor. Posicionamento é algo mais único. Proposta de valor ela pode ser muito diferente de acordo com cada público, com cada cluster, com cada foco. Às vezes, para mim, conseguir mostrar a minha proposta de valor, tipo o caso da Insider, para o atleta, eu tenho que acessar uma comunidade diferente, um influenciador, um evento, um esporte, e aí lá dentro eu mudo a minha narrativa às vezes, mas o meu posicionamento é o mesmo ali dentro. Então, é mais complexo também, mas eu acho que para quem consegue entender esse jogo, se torna uma oportunidade maior também. Boa noite, tudo bem? Quando a gente fala sobre posicionamento, a gente tende a sempre pensar muito na empresa de dentro para fora. Criar um posicionamento é muito fácil. Todo mundo que está aqui consegue criar um posicionamento. Eu acho que a tarefa mais difícil, a dor que a gente tem é de reverberar isso para fora. A nossa operação, inclusive, eu prestei muita atenção principalmente nas falas da Júlia, se assemelha muito à nossa. Então, atuando com distribuidores internacionais, isso se torna ainda mais difícil. Então, tem mais uma barreira no caminho até chegar lá no consumidor final que vai usar o nosso produto. Então, como transpassar o nosso distribuidor e fazer essa proposta de valor chegar no nosso consumidor final? Por mais que seja diferente de um consumidor para o outro, afinal de contas, são eles que vão puxar a venda. Então, se não tiver esse fluxo de giro dos pedidos, a empresa morre. Então, como fazer realmente essa força chegar no mundo inteiro, usando também a força dos distribuidores nesse sentido, né? É simples, mas não é fácil, né? Acho que a gente falou muito a palavra simples também, mas a gente precisa fazer com que o distribuidor ame vender o nosso produto. Ele é o nosso primeiro cliente, né? A gente, quando a gente está trabalhando com distribuidores, com outros países, até mesmo regiões, né? Porque às vezes tem também distribuições internamente no país. Aquele distribuidor que ele toma gosto por vender nossa marca, ele leva realmente o nosso posicionamento para o país dele. Ele consegue entender o valor que a marca tem para ele e para o país dele no formato do país dele. E a gente tem que estar muito aberto a escutar, de novo, né, falando sobre escutar o que esse distribuidor está trazendo e às vezes fazer pequenas adequações e às vezes não são nem adequações, é só o formato de fala diferente para que ele entenda melhor. Às vezes a gente força muito, como aqui no Brasil funciona assim, isso dá certo, aquilo dá certo. Mas se a gente pergunta o que eu posso fazer para te ajudar a vender mais, ele vai te trazer 1 milhão de soluções. E aí você pode escolher qual que é a mais fácil, a mais simples, a que vai te trazer menos mão de obra ou menos investimento e escalar ali o que menor investimento, maior retorno e começar a testar. Mas realmente o primeiro é você fazer com que o teu cliente direto, que é o distribuidor, ame a sua marca e queira vender a sua marca e entenda o valor dela dentro do mercado. E que ele ganhe dinheiro com isso também, né? Porque no final do dia, ele também vai viver disso. Então, é muito gerar esse sentimento primeiro nele, para que ele consiga repassar. Porque se a gente manda, vamos dizer, a gente faz uma campanha, manda para ele pronta, para ele repassar, se ele não vê valor naquilo, não vai gerar um resultado positivo. Às vezes pode gerar um resultado mínimo, às vezes pode ser porque sorte, né? Porque realmente ele é bom na execução e deu certo. Mas se ele tem essa visão de que a sua marca é importante, de que ele consegue fazer com que os outros vejam que ela é importante no mercado dele,
Vai ajudar muito. Agora, para manter o teu posicionamento, às vezes ele pode ter uma visão totalmente fora do que o que você quer passar. Vamos dizer que você se posiciona como uma marca de qualidade e ele quer ir para preço. Aí você tem que entender ou tentar entender quem são os concorrentes, aonde os concorrentes estão e onde você está perante os concorrentes. E se faz sentido ou não ajustar em preço ou ir para o posicionamento de preço. Se for possível continuar com o foco em qualidade, você tem que trazer daí, pode trazer as conexões, como, por exemplo, tanto influenciador, mas às vezes não é um influenciador digital. É da Athletic, né? É uma academia, uma rede de academias, um personal trainer de celebridades daquela região que vai fazer academias em casa ou vende produtos para academia caseira. Enfim, você tem que entender como que você vai chegar no resultado final lá no cliente, mas também trazendo as ideias dele. Às vezes, como a Júlia comentou, às vezes é um cliente estratégico que você entra num país que você mapeia, às vezes Brasil, vai vir uma marca de fora, ela está em Copacabana, ela já muda a percepção inteira do resto do país sobre uma ação que foi feita ali, né? Entrou numa academia específica, então mapear isso é um ponto difícil, assim. E uma questão que eu acho que eu complemento, eu trabalhei num projeto que é o contrário. A marca americana veio para o Brasil, achou um distribuidor no Brasil e não estava tendo fit no mercado. E é uma marca líder num segmento específico no mundo. E no Brasil ela não estava conseguindo. E aí então a gente entrou para entender o posicionamento no Brasil, adaptar a essência de marca no Brasil. E aí a gente viu que, cara, desde a distribuição, tipo aquilo, o distribuidor era acostumado com o mercado. Era o mesmo segmento, mas era um tipo de público. Então ele era acostumado em custo-benefício. O produto que ele já tinha no portfólio dele era custo-benefício. Aí a marca, ela tinha uma estratégia de pricing diferente. Então era outro público, outro representante, outra estrutura de venda. Não tinha fit entre o distribuidor e a marca ali. E também complementando, às vezes a gente não está no distribuidor correto. Não adianta. Se você tem um posicionamento, o distribuidor tem outro no mercado, se vai ser o distribuidor lá de massa que te entrega o menor preço, promoções e tal, tu não vai ser visto como uma marca pelos atributos do teu produto, você vai ser visto por preço. Então, às vezes, são os nãos que tem que ser feitos, encontra, faz outra estratégia, muda o distribuidor para alguém que se encaixe melhor no perfil da marca. Nosso mundo é mais de representante, né? Mas às vezes se assemelha também ao distribuidor. Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, o distribuidor ou o próprio representante, ele tem que entender bem o produto e o propósito desse produto e todos os seus argumentos. Se ele não estiver convencido desse produto, com o qual ele se apaixone ou que ele goste de trabalhar, não vai dar certo mesmo. Melhor trocar. Uma outra questão, eu acho o seguinte, existem muitas boas práticas. O mesmo representante, às vezes o mesmo distribuidor. Por que um dá certo e o outro não dá certo? Então, ouvir, falar, entender o que o outro cara que está fazendo e está dando certo, o que ele está fazendo de diferente? Que às vezes são pequenos detalhes. A forma ou a classificação até... Eu trabalhei em duas empresas de Cameba, onde uma está voltada para a classe BA. Agora estou em CD. Então é o seguinte, o representante, ele quer vender. Agora, no caso hoje, se ele entrar numa loja voltado para BA e colocar pedido lá, vai criar problema. Para o lojista e para nós, porque não vai vender. Esse é o problema que eu tinha antes, muito forte. Eu tinha produto BA e o cara, ele visitava loja para CD. Encalhava também, porque o preço estava muito elevado. Não condizia com o público presente naquela loja. Ele se tornava amigo, a lábia é muito boa de venda, vendedor e tal, porém, criava problema. Porque, de novo, no final, o lojista quer giro. Não girou, problema. Né?
Então, eu diria isso. Eu acho que é um entendimento muito próprio, mas primeiro é realmente, eu acho que o entendimento total pelo distribuidor de todos os produtos. Ele tem que se apaixonar ele mesmo pelo produto. Senão, talvez ele não esteja com o distribuidor certo. Já falaram tudo. Mas assim, ó, eu acho que tem que ter fit com a estratégia. O distribuidor, ele é parte do teu processo. Ele está pegando o teu produto e está entregando para alguém. Se esse cara não tem uma cultura, e eu acho que não é trivial saber disso, mas tem que... A gente preocupa... Assim, eu não posso olhar para o distribuidor como um cofrinho, né? Que eu vou lá, faço uma venda, e não é uma transação, eu não olho para sell-in, eu tenho que olhar para sell-out. Então, eu acho que olhar para essa jornada com o distribuidor, como ele é um complemento da minha estratégia, já faz você filtrar um pouco mais e tomar uma decisão doída, às vezes, que é não. Esse cara não tem minha cultura, não tem meu fit, vai vender preço. E às vezes a gente está olhando muito para o volume, por curto prazo, eu tomo a decisão de colocar um cara na minha rede como distribuidor que não vai fazer o que eu quero, o que eu espero. Então, eu acho que essa escutória da exploração, para ter uma característica clara de quem é meu distribuidor, ajuda muito a acertar mais na escolha do distribuidor. A outra coisa é olhar para o distribuidor como parte importante do teu processo, não olhar para um cara que está comprando o produto. Eu não quero vender para ele. Eu quero que ele tenha sucesso na venda e gere um baita no sell-out para gerar margem para ele, para gerar uma boa experiência para quem está comprando o produto, que é a minha marca que está lá. Eu acho que quando eu começo a alongar um pouco isso, por exemplo, criar um programa de relacionamento com o distribuidor, com um monte de critério, um monte de questões, eu acho que você começa a olhar para o cara não com uma visão de transação. Eu não estou vendendo produto para você. Eu estou fazendo um acordo para você expandir o meu produto numa região que é uma região estratégica, e eu monto um plano, né, a história do KDM, né, que a gente tem o Key Account para clientes normais, e eu tenho um cliente, um estratégico para um distribuidor. Eu monto um plano de médio e longo prazo com aquele cara e eu faço um acordo com ele. Não é simples, mas eu acho que é um caminho legal. Última pergunta que tinham feito aqui, né? Pra gente não se estender, mas a gente continua o coffee aqui fora e aí eu acho que esse papo pode ir até a TOTOS tocar a gente aqui da sede deles hoje. Só pra lembrar, a gente tá aqui na sede da TOTOS, parceiro nosso, vários episódios, tá com a gente há bastante tempo. Igor, que recebeu a gente e todo o time aqui, muito obrigado, tá? Já de antemão. A gente tem uma última pergunta aqui, então, para finalizar oficialmente o nosso talk e depois continuar. Boa noite, pessoal. Eu vou para um outro lado agora, que me gerou uma reflexão aqui. Alguém comentou ali sobre como as percepções, às vezes até de empresas familiares, né? Essa percepção familiar, ela pode não contribuir com o posicionamento da marca e muitas vezes confundir. E aí isso me lembrou muito uma reflexão que eu li esses dias no LinkedIn, falando que o mercado de trabalho ele é um dos ambientes mais performáticos que existem. Toda hora a gente está performando, né? Está dando a nossa opinião, está dando a nossa visão. E aí o marketing, a comunicação é um dos setores que mais ficam sujeitos a isso, né? Esses excessos de opiniões, porque todo mundo hoje em dia sabe fazer marketing e comunicação, né? E então a gente lida aí com o ego, com as pessoas tentando provar esse valor profissional, né? E na percepção de vocês, como que esse ato performático, como que a gente não deixa esse ato performático, né? Que ele é muito positivo, obviamente, não atrapalhar nessa questão do posicionamento da marca, naquilo que já é consolidado. Tendo clareza no posicionamento, você não precisa criar muitos atributos ali, muitas regras, muitas coisas mais. Então, isso tira a personificação das ações e das decisões, o que auxilia muito no dia a dia. É uma tranquilidade para a equipe, para as pessoas que estão ali, para o marketing, para o financeiro, para a produção, para todo mundo. Tendo claro o que a empresa quer, como quer, tendo esse posicionamento claro, você não precisa trazer... isso já aconteceu muito no marketing também, né? Eu preciso trazer coisas inovadoras, coisas diferentes, preciso mostrar isso de uma maneira diferente, mas tendo isso claro, a gente evita aí meio caminho. Se todo mundo entende, todo mundo está na mesma base, a gente não precisa criar muitas explicações em cima. Traz o planejamento estratégico como base, a gente está decidindo isso, fazendo essa ação, porque a gente quer chegar nesse resultado com esse KPI aqui, com o responsável da tal pessoa, que eu acho que dentro do marketing a gente acaba
acaba muitas situações sendo pessoais, né? Às vezes acham, é porque eu gosto assim ou porque eu gosto assado. Então, quando traz essa visão de, não, eu tenho que chegar eu tenho uma meta aqui de entrega, preciso entregar, a pessoa responsável é X, eu não posso me intrometer também nessa entrega dela, mas eu posso auxiliar em alguma coisa. Acaba auxiliando no dia a dia para não ser quem traz mais informações ou floreia mais as informações. Cara, o sonho é o marketing estratégico, o marketing forte, assim. O que a gente vê não é isso. Via de regra, o marketing ele está mais enfraquecido do que deveria. Está menos valorizado do que deveria. E parte da responsabilidade é do time de marketing. Eu acho que passa por aí. Então, é um desafio, tá? É uma jornada. Acho que a gente tem muito para evoluir no tema aqui no Brasil. Em outros países isso é muito forte, né? A história da marca, de posicionamento, de investimento. Quando a gente fala de investimento em marketing e estrutura, o pessoal cai da cadeira. A gente provoca muito isso. Fala, cara, quanto você está investindo na tua marca? A hora que você vai ver, é um valor muito residual. Então tem um papel do time de marketing, da turma que cuida da marca, de ser mais resiliente até. Então eu acho que tem um pouco de culpa nossa. Tem uma questão de contexto, a gente tem que dar contexto, então tem que dar contexto e dar trabalho, porque tem gente que não entende nada e acha que entende tudo, então mas tem que dar contexto, tem que ter paciência e que tem que ter didática. A gente tem que trazer para o jogo, né? Tem que discutir mesmo, traz o cara do comercial, tá? Vamos construir junto. Essa coprodução das coisas com os times, porque quando a gente fala de marca, a marca não é de uma área ou de outra, a marca é de todo mundo. Não tem um dono, tá? O dono é a empresa que vai o dono da marca, no fim, é o consumidor. Eu acho que são algumas coisas. Primeiro, a gente tem que ser mais protagonista. As áreas de marketing normalmente são menos protagonistas do que deveriam ser, levando em conta a estratégia e a importância da área de marketing. E a responsabilidade a gente terceiriza às vezes, mas a gente tem que puxar a fila também. O que é meu? Eu sempre falo, o que é meu? O que eu posso fazer? A segunda coisa é traz contexto. E aí tem um pouco do planejamento estratégico. E a terceira é a didática mesmo, tem que ter paciência e falar do assunto. Cada vez mais que você trata do assunto, conversa e discute, você vai quebrando algumas barreiras, né? Então o cara do financeiro, o que ele quer fazer? É cortar a verba de marketing e dar resultado. Vai falar com o financeiro, aqui ó. Orçamento do ano, todo mundo achou lindo, o contexto, vão investir, a hora que você vai ver, tá cortando da onde? Do marketing. Pô, do marketing. Entendeu? Então tem que ter. E a gente tem uma dificuldade com o número, né? Então o time de marketing, na formação acadêmica, olha pouco para dado, olha pouco para indicador. Eu sei que tem uma parte que é abstrata. Mas como é que eu vou convencer o dono de uma empresa que bota 10 milhões numa máquina e investir 1 milhão na marca dele? Eu tenho que ter retórica, eu tenho que ser persistente, eu tenho que mostrar de outras formas, eu tenho que trazer outros cases. Às vezes tem um case do lado do vizinho que convence, sabe? Não preciso trazer o case da Apple. Tem gente no teu muro aqui que está fazendo um negócio que está virando o jogo. Então dá um trabalho danado, não é fácil. Mas eu acredito nesse caminho da conversa, da persistência, do trazer dado, do voltar no assunto. Acho que isso ajuda. Se eu posso contribuir... O outro lado da cadeira agora. Eu atuei por um bom tempo na área financeira, sei muito bem disso, porque o cara quer ver o retorno desse negócio aí. Vai botar 1 milhão, quanto é que vai vender a mais ou quanto é que vai trazer de volta. O que é valor intangível? Eu quero medir, né? Mas assim, se eu posso contribuir, eu acho que o bom marketing é aquele que, primeiro, se você conseguir traduzir, buscar isso no planejamento estratégico e pegar inspiração, falando muito com o pessoal comercial, o pessoal que está lá na ponta, onde daqui a pouco a sua inspiração possa alavancar e transformar isso mais em trade, em vendas, eu acho que você vai ter um cara que vai te ajudar muito com a área comercial, que vai ter muita força para te ajudar a convencer. Porque às vezes se percebe muito, e isso é talvez um problema das empresas, utilizam a área de marketing para criar uma série de coisinhas, mas não no foco. No foco do produto ou no trading, sabe? Usa para várias coisinhas. Essas coisinhas que no final não... Acho que é melhor dizer não. Não tenho competência para fazer isso, porque não ajuda em nada. E
e quando que realmente acaba até denegrindo a importância da área de marketing. Eu iria por esse caminho, acho que buscando um caminho. A área comercial é muito carente de ações de marketing, sabe? Então, eles precisam desse apoio. Eles estão órfãos, muitas vezes. Então, esses caras podem dar muitas ideias. Abrindo assim, a cabeça, ouvindo uma galera aí, acho que eles podem trazer muita inspiração. E aí, acertando esses caras, estando no teu lado, cara, comercial mais marketing junto, vai ser duro para o financeiro de segurar esses caras aí. Tem um compilado de tudo, eu acho que a Júlia falou muito bem de clareza, então tem muita clareza do posicionamento, porque eu acho que isso evita qualquer discussão ali dentro, então, pô, é para cá, esse aqui é o meu norte. Então ajuda a diminuir essa questão de opiniões específicas nisso. Concordo muito com o que o Marco falou, tem essa questão de a gente ser mais protagonista, assumir mais esse papel, e aí não é só por ego, não é só se posicionar, eu acho que é ter humildade suficiente de entrar dentro das outras áreas, entender mais a dor, entrar na esfera financeira, entender o que eu tenho aqui de OPEX, o que eu tenho de investimento para marketing, entender isso e saber assim, como é que eu, no final, faço o meu papel de marketing. Que o papel de marketing qualquer é uma estratégia de ganho de mercado, de geração de demanda. Então, a gente confunde muito marketing com publicidade. Publicidade é uma ferramenta dentro da estratégia de marketing, que é precisa, é necessária. Mas entender assim, no final, o objetivo de marketing é acessar mais demanda, ganhar mais demanda, como objetivo de branding, quando a gente usa na metodologia, que também usa publicidade, usa design, usa tudo isso, mas o objetivo de aumentar valor percebido, geração de percepção. Entender isso, acho que com muita clareza, aí sim, ter muita humildade, porque dentro das áreas, e principalmente quando eu vejo áreas de marketing, existe uma guerra de ego e de poder muito grande ali dentro. Então, eu acho muita humildade, comprar muito seus aliados dentro da operação, isso. Então, poxa, quem vai me ajudar? Eu tenho um perfil de liderança que é mais pragmático, então quem que vai me ajudar a vender esse projeto lá dentro? Como é que eu mostro o valor do projeto lá dentro? E resume propósito um pouco nosso, assim, criar essa cultura. Porque não tem fato. E utopia pensar que eu acho que a gente vai entrar em todas as empresas e todo mundo vai comprar o nosso projeto como gestor de marketing lá dentro. Não, cara, e é justamente isso que é o ponto bom, porque daí você não fica cego, você tem que revisitar a sua tese, porque às vezes eu tenho uma ideia genial, vou apresentar pro CEO, o CEO vai dizer, não, pô, e retorno. Aí você vai pensar, pô, não pensei nisso. Então você volta, revisita, volta a ler mercado, volta a buscar tese, daí às vezes quando você vai entender o cliente para validar uma ideia sua, você vê que aquela ideia também não é a melhor. Então eu acho que é ter essa humildade aí. Tem muitas dúvidas, eu acho que se a gente for continuar, né? Mas a gente precisa encerrar aqui, porque quem tá ouvindo a gente já tá um tempão aqui, isso aqui já tá dividido em 2 partes, então tem muito conteúdo aí a fundo. Marco, onde é que o pessoal te encontra aí para te acompanhar? Tô no LinkedIn, então você procura Marco.Oliveira? Aline? Marco Antônio Oliveira. Procura lá, vai me achar no LinkedIn. Tô no Insta também, é Marco Oliveira, né? Aline. Depois eles me dão dura, tá vendo? Eu tô falando de marketing, posicionamento e não sei as minhas redes sociais aqui. Mas eu tô lá no LinkedIn, tem bastante conteúdo lá no site do A4B, tem nosso blog também, www.a4b.com.br. É isso, super legal, tô super à disposição, se vocês quiserem ir lá no LinkedIn, se vocês quiserem fazer contato, manda um oi lá, a gente passa o telefone. Gosto muito do assunto, sou empolgado pelo tema. Se vocês precisarem de qualquer coisa que eu possa ajudar, tá bom? Obrigado, viu? Pisca, a história da Lepera, os seus contatos, assim, como é que o pessoal entende mais a tua história e entende a história da Lepera? Bom, eu estou no LinkedIn também, Dietmar Pisca. Bom, a minha vida toda, eu trabalhei um bom tempo na Souza Cruz, eu sempre trabalhei na área financeira, planejamento financeiro, pricing, tributação, gerenciamento de unidades produtivas, e depois eu passei um bom tempo na Altibook, né, desenvolvendo lá, multiplicando por 10 a receita lá e mais de 20 vezes lá a rentabilidade do negócio. E com expansão de negócios, fábricas, compra de outras unidades, expansão de varejo, e-commerce e aí por afora. E agora estou aqui na Lepra, buscando aí um novo posicionamento, mexendo na estratégia para ver
para valorizar essa marca que é centenária, forte recall nas pessoas, uma atração nacional, uma marca de confiança, né? E que acho que tem muito a crescer no Brasil e até no exterior. Tem inúmeras áreas de oportunidades. E qualquer coisa, estou na própria Lepper, pisque@lepper.com.br, qualquer coisa, ou no próprio LinkedIn também. Pode deixar mensagem, qualquer coisa, a gente troca umas informações. Júlia, onde é que o pessoal te encontra aí? Bom, LinkedIn, Júlia Salomão, com certeza vai encontrar. Acho que é Júlia-Salomão, especificamente. E Instagram também, mais informal, né? Falo só da minha vida mesmo. Não tem nada especial. Eu fico meses sem postar, mas eu tô lá. Então, dá pra mandar uma mensagem que eu vou responder, que é JL Salomão. Todo mundo tem meu WhatsApp que tá aqui, né? Quem tá assistindo vai ter que mandar um direct, alguma coisa aqui. Mas tá lá, Edu DeBiase, então, Nexa Brand, então vocês podem acompanhar por lá também. Encerramos aqui, agradecer muito, Júlia, pela presença, pelo tempo. Eu acho que o principal recurso, como a gente comentou lá atrás, é tempo. Então ter a tua atenção aqui, escutar um pouco da tua história, acho que é algo fantástico. Mesma coisa eu digo que também isso, escutar a história de uma marca centenária, sua visão de uma outra área, uma outra perspectiva, eu acho que soma muito pra cá, então obrigado também. E Marco, parceirão, que a gente tá aí já a semana inteira junto, rodando junto aí, obrigado mais uma vez por isso. Todo mundo que tá aqui, né, então reforçando presencial, muito obrigado pela disponibilidade e tempo de vocês e um obrigado muito especial pro pessoal da TOTS aqui que deu todo esse suporte e apoio pra gente, tá bom? Obrigado.